Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e chegamos ao epílogo de A Biologia da Crença. Ciência e espiritualidade. A emoção mais bela e profunda que podemos sentir é a do sobrenatural. Este é o poder da verdadeira ciência. Albert Einstein. Bem, já caminhamos bastante desde o capítulo 1, quando comecei a dar aulas para aquele desesperado e inseguro grupo de alunos e iniciei minha jornada rumo à nova biologia. Mas durante o livro todo, o único assunto foi o foco principal, que a inteligência das células pode nos ensinar a viver. Agora que chegamos ao final, gostaria de explicar como o meu estudo científico fez com que eu me tornasse uma pessoa espiritualizada e também que me sinto otimista com relação ao futuro do nosso planeta, embora concorde que às vezes é difícil manter o otimismo diante das notícias que lemos diariamente nos jornais. Propositalmente, separei o assunto de espiritualidade e ciência do restante dos capítulos e resolvi dar a esta parte o título de epílogo. Um epílogo, normalmente, é uma pequena descrição ao final de um livro sobre a possibilidade de continuação ou o destino do personagem, que neste caso sou eu. Quando as ideias que geraram este livro surgiram pela primeira vez em minha mente 20 anos atrás, compreendi que se tratava de conceitos tão profundos que minha vida se modificou. No instante em que disse meu grande ahá, meu cérebro captou a beleza da mecânica da membrana das células. Fui tomado por uma alegria tão intensa e profunda que meu coração ficou apertado e meus olhos se encheram de lágrimas. A mecânica da nova ciência revelou nossa essência espiritual e nossa imortalidade. O resultado foi tão óbvio que naquele mesmo instante deixei de ser agnóstico e passei a acreditar no mundo espiritual. Sei que para muitas pessoas as conclusões que apresentarei a seguir são meramente especulativas. As que apresentei nos capítulos anteriores são baseadas em mais de 25 anos de estudo de clonagem de células e nas novas e impressionantes descobertas que estão reescrevendo a história de nossa compreensão sobre os mistérios da vida. As conclusões que ofereço neste epílogo também se baseiam em meu conhecimento acadêmico. Não se trata de mero arroubo ou de fé religiosa. Sei que os cientistas convencionais vão considerá-las inapropriadas porque envolvem a questão do espírito, mas tenho plena consciência de que devo apresentá-las por dois motivos. O primeiro é uma regra filosófica e científica chamada a navalha de Ockham. Segundo essa regra, quando várias hipóteses são apresentadas para explicar um fenômeno, a mais simples é a que deve ser considerada primeiro. A nova ciência da membrana mágica, em conjunto com os princípios da física quântica, oferece a explicação científica mais simples não apenas para a medicina alopática, mas também para a filosofia e prática da medicina complementar e da cura espiritual. Além disso, depois de tantos anos estudando e aplicando a ciência que apresento neste livro, posso assegurar que ela tem o poder de mudar vidas. A ciência me levou a um eufórico momento de descoberta, bem parecido com a conversão espiritual descrita pelos místicos. Lembra-se da história bíblica de Saul, que foi derrubado de seu cavalo por um raio? Bem, não fui atingido por um raio dos céus caribenhos, mas entrei na biblioteca correndo como um louco porque a consciência do processo da membrana foi baixada, literalmente um download, em minha consciência durante aquela madrugada, e me mostrou que somos todos seres imortais, espirituais, e que existimos
independentemente de nosso corpo. Foi como se eu ouvisse uma voz dentro de mim dizendo que eu vivia de acordo com preceitos equivocados de que os genes controlam a biologia e que a vida termina quando o nosso corpo morre. Tinha passado anos estudando os mecanismos de controle molecular dentro do corpo físico e, naquele momento, percebi que os interruptores que controlam a vida são ligados e desligados por sinais do ambiente, do universo. Você pode achar estranho que um cientista descubra, em meio aos seus estudos, a espiritualidade. Você pode achar estranho. Ops. Em círculos acadêmicos, a palavra espírito provoca a mesma reação que a palavra evolução nos círculos fundamentalistas. Como se sabe, espiritualistas e cientistas têm visões completamente diferentes da vida. Quando um espiritualista enfrenta problemas, recorre a Deus ou às forças invisíveis para obter ajuda. Já um cientista vai até seu laboratório ou consultório e toma medicamentos. Só consegue obter alívio por intermédio das drogas. Posso afirmar categoricamente que a ciência me levou à espiritualidade, pois as descobertas da física e do mundo das células mostram cada vez mais a existência de um elo entre ciência e espiritualidade, duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes há alguns séculos. Mas tenho certeza de que quando as duas forem novamente reunidas, teremos um mundo muito melhor. A hora da escolha. A ciência de hoje nos leva a uma visão de mundo não muito diferente daquela das antigas civilizações, segundo a qual todos os objetos da natureza possuíam um espírito. O universo ainda é considerado como um todo pelas comunidades aborígenes que sobreviveram no planeta. Não fazem distinção entre as rochas, o ar e os seres humanos. Todos são imbuídos de espírito, uma energia invisível. Parece familiar? Pois esse é o mundo da física quântica, em que matéria e energia estão intimamente ligadas. É o mundo de Gaia, que mencionei no capítulo 1, no qual todo o planeta é considerado um único organismo que precisa ser protegido da ganância, da ignorância e da falta de planejamento. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa visão de mundo. Quando a ciência se afastou da espiritualidade, sua missão se modificou drasticamente. Em vez de tentar entender a ordem natural para que os seres humanos pudessem viver em harmonia, passou a tentar controlar a natureza. A tecnologia resultante dessa filosofia levou a civilização à beira de um estado de autocombustão resultante da infração de todas as leis naturais. A evolução de nossa biosfera já sofreu 5 extinções em massa, incluindo a que destruiu os dinossauros. Cada uma delas praticamente varreu a vida da superfície do planeta. Alguns pesquisadores acreditam, como mencionei no capítulo 1, que estamos no meio da sexta extinção em massa. Mas esta, diferente daquelas causadas por forças galácticas como os cometas, está sendo causada por uma força muito mais próxima, os seres humanos. Na próxima vez que você se sentar em uma varanda para assistir ao pôr do sol, observe suas cores maravilhosas. É a beleza da poluição. E quanto mais destruído o planeta estiver, mais esplendoroso será o espetáculo de cores que teremos para apreciar. Enquanto isso, vamos vivendo em um mundo sem contexto moral. As aspirações espirituais foram substituídas por uma guerra de acúmulo de bens materiais. Quem tem os melhores brinquedos vence. Minha imagem favorita dos cientistas e tecnólogos que nos levaram a este mundo materialista é a de um filme da Disney
chamado fantasia. Lembra-se do Mickey Mouse como aprendiz desajeitado do grande mago? O mago pede a ele que cuide da casa enquanto se ausenta. Uma de suas tarefas é encher um grande tanque com água do poço. Como sempre observava o mago fazer truques de magia, tentou tornar as tarefas mais fáceis jogando um feitiço em uma vassoura, que se transforma em um carregador de baldes com água. Mas enquanto o Mickey dorme, a vassoura continua a encher a cisterna, sem parar, até inundar o laboratório. Ele acorda e tenta quebrar o feitiço, mas seus conhecimentos de magia são tão limitados que suas tentativas tornam a situação ainda pior. A inundação aumenta cada vez mais até que o mago chega e coloca tudo em ordem novamente. A história é descrita da seguinte maneira: esta é a lenda de um mago que tinha um aprendiz. Era um jovem brilhante, ansioso por aprender sobre magia. Na verdade, era até um pouco brilhante demais, pois começou a fazer feitiços mesmo sem saber como controlá-los. Hoje, muitos cientistas brilhantes agem como Mickey Mouse, brincando com nossos genes e nosso meio ambiente sem compreender que tudo neste planeta é interligado e que toda ação tem uma reação, muitas vezes com trágicos resultados. Como chegamos a esse ponto? Houve uma época em que a ciência teve de se separar do lado espiritual, ou melhor, da corrupção da igreja. Essa poderosa instituição impedia todas as pesquisas científicas que fossem contra seus dogmas. Foi Nicolaus Copérnico, um político habilidoso e grande astrônomo, que iniciou a divisão Espírito-Ciência e divulgou para o público seu manuscrito de Revolutionibus Orbium Celestium, a evolução das esferas celestiais. O documento, escrito em 1543, declarava que o Sol, e não a Terra, era o centro das esferas celestiais. É um conceito óbvio nos dias de hoje, mas naquele tempo foi considerado uma heresia, algo que ia contra os princípios da infalível Igreja, segundo a qual a Terra era o centro do firmamento divino. Copérnico sabia que a Inquisição poderia acabar por destruí-lo, e por isso esperou estar em seu leito de morte para publicar seu trabalho. Sua prudência se justificava. 57 anos depois, Giordano Bruno, um monge dominicano que teve a ousadia de defender a cosmologia de Copérnico, foi queimado na fogueira por heresia. Copérnico foi mais inteligente que a Igreja. Não há como castigar um herege intelectual que já está no túmulo. O máximo que podiam fazer era tentar impedir a disseminação de suas ideias. Um século depois, o matemático e filósofo francês René Descartes começou a utilizar métodos científicos para testar a validade de determinadas verdades. Mas, claro, as forças invisíveis do mundo espiritual não são algo fácil de ser analisado. Além disso, na era pós-moderna, os cientistas eram incentivados a estudar o mundo natural. As verdades espirituais eram relegadas às esferas da religião e da metafísica. O espírito e outros conceitos metafísicos eram considerados não científicos, porque não podiam ser medidos ou avaliados pelos métodos analíticos da ciência. Portanto, tudo o que era importante sobre a vida e o universo passou a ser de domínio da ciência racional. A divisão Espírito-Ciência recebeu ainda mais reforços em 1859, com a teoria da evolução de Darwin. A notícia se espalhou pelo globo tão rápido quanto as que são transmitidas pela internet nos dias de hoje, e foi imediatamente aceita, porque seus princípios pareciam explicar as experiências do povo que sempre cruzou
e aprimorou raças de gado, animais domésticos e plantas. O darwinismo atribuía as origens da humanidade à casualidade das variações hereditárias, ou seja, que não havia necessidade da intervenção divina em nossa vida ou na ciência. Os cientistas modernos não reverenciavam o universo mais do que os antigos, mas com a teoria de Darwin deixaram de associar a figura de Deus à de um grande designer, criador da natureza em todos os seus detalhes. Ernest Mayr, um famoso darwinista, escreveu: quando nos perguntamos se há realmente perfeição no mundo, encontramos apenas a arbitrariedade, a falta de planejamento, o acaso e os eventos acidentais. Mayr, 1976. A teoria de Darwin explica que o propósito da vida é a sobrevivência, mas não especifica quais meios devem ser utilizados para isso. Aparentemente, o conceito sugere que tudo é válido, desde que se consiga sobreviver. Em vez de moldar os princípios da vida dentro das leis da moralidade, o princípio neo-darwinista de Mayr sugere que devemos viver segundo as leis da selva e também que aqueles que têm mais fizeram por merecer. No Ocidente, acabamos aceitando a inevitabilidade de uma civilização do ter ou não ter. Não queremos aceitar o fato de que tudo neste mundo tem um preço. Infelizmente, isso inclui, além de um planeta maltratado, os mendigos e as crianças obrigadas a trabalhar e que produzem muitos dos itens que compramos em nosso dia a dia. Eles são os perdedores dessa batalha. Somos feitos à imagem do universo. Naquela manhã no Caribe, percebi que mesmo os vencedores em nosso mundo darwiniano são perdedores, pois somos todos um único ser que faz parte de um grande universo Deus. As células adotam determinado tipo de comportamento quando seu cérebro, a membrana, reage aos sinais do ambiente. Na verdade, cada proteína funcional em nosso corpo é uma imagem complementar de um sinal do ambiente. Se não houvesse um sinal para complementá-las, elas não teriam função. Isso significa, segundo concluí naquele grande momento de ahá, que cada proteína em nosso organismo é um complemento físico eletromagnético de algo no ambiente. Como somos máquinas de proteína, por definição somos feitos à imagem do ambiente, seja ele o chamado universo ou, como muitos preferem chamá-lo, o próprio Deus. Mas voltemos à questão dos ganhadores e perdedores. Como nós, seres humanos, nos desenvolvemos como um complemento do ambiente, se continuarmos a modificá-lo dessa maneira, acabaremos deixando de ser este complemento. Simplesmente não nos encaixaremos mais. Já alteramos tanto as características deste planeta que estamos colocando em risco nossa própria sobrevivência e a de diversos outros organismos que estão desaparecendo rapidamente. Essa ameaça se estende também aos ricos e poderosos, não apenas aos perdedores na competição pela sobrevivência. Temos duas saídas para esse dilema: morrer ou mudar. Precisamos todos nos conscientizar de que a ânsia de vender Big Macs pode dizimar nossas florestas, que o número cada vez maior de veículos nas ruas polui o ar e que as indústrias petroquímicas destroem o solo e poluem os rios. Fomos criados pela natureza para nos adaptar ao ambiente, mas não a um ambiente como este que estamos criando. Aprendi com as células que somos parte de um todo. Daí corrermos todos o mesmo
Corremos todos o mesmo perigo. Também aprendi que cada um de nós possui uma identidade biológica. Mas por quê? O que torna cada comunidade celular tão única? Na superfície de nossas células existe uma família de receptores de identidade que distinguem os seres uns dos outros. Um estudo bem detalhado desses receptores, chamados autorreceptores ou antígenos dos leucócitos humanos, HLA, mostra que eles têm relação com as funções do sistema imunológico. Se fossem removidos de nossas células, elas deixariam de refletir nossa identidade. Ainda seriam células humanas, mas sem personalidade específica. Os autorreceptores são necessários para que haja uma identidade. Quando doamos um órgão, quanto mais semelhantes aos nossos forem os autorreceptores da pessoa que irá recebê-lo, menos agressiva será a reação de rejeição de seu sistema imunológico. Por exemplo, digamos que 100 autorreceptores diferentes na superfície de cada célula sejam utilizados para que haja uma identidade e que você precise receber um órgão para sobreviver. Fazemos um exame para comparar meus autorreceptores com os seus e descobrimos que temos apenas 10 do mesmo tipo. Eu não seria, então, um bom doador para você. A natureza desigual de nossos autorreceptores revela que nossas identidades são muito diferentes. Essa diferença faria com que os receptores das membranas ativassem seu sistema imunológico e seu corpo tentaria eliminar o conjunto de células transplantadas estranhas a ele. Você teria mais chances de sobreviver encontrando um doador de autorreceptores mais semelhantes aos seus. Não existe, porém, compatibilidade de 100%. Os cientistas não encontraram até agora indivíduos biologicamente iguais. Mas, em teoria, é possível criar tecidos doadores universais removendo os autorreceptores das células. Várias experiências desse tipo já foram feitas em laboratório. As células perdem a identidade e não são rejeitadas pelo novo organismo. Embora os cientistas se concentrem no estudo da natureza desses receptores relacionados ao sistema imunológico, é importante observar que não são os receptores de proteína que conferem a identidade do indivíduo, mas sim o princípio que os ativa. Cada célula tem uma série de dispositivos receptores localizados na superfície externa de sua membrana, que agem como antenas, captando sinais complementares do ambiente. Esses receptores leem os sinais do eu, que não existe dentro da célula, mas sim no ambiente ao seu redor. Imagine o corpo humano como um aparelho de televisão. Você é a imagem na tela, mas sua imagem não vem de dentro do aparelho. Sua identidade é uma transmissão do ambiente captada por uma antena. Um dia, você liga a TV e a imagem simplesmente não aparece. Sua primeira reação é pensar que a televisão quebrou. Mas será que a imagem deixou de existir? Para saber, basta pegar outra televisão, ligar e sintonizar o mesmo canal a que você estava assistindo. A imagem continua existindo, mesmo que a televisão tenha morrido. A morte do receptor não elimina a transmissão do ambiente. Nessa analogia, a televisão física equivale à célula. A antena que capta a programação representa nosso conjunto de receptores de identidade e a transmissão representa o sinal do ambiente. Como estamos acostumados com o conceito do mundo materialista newtoniano, podemos imaginar que os receptores de proteína das células são o eu. Mas isso equivaleria a acreditar
que a antena da TV é a fonte da identidade da imagem. Os receptores da célula não são a fonte, mas sim os veículos do eu baixados como um download do ambiente. Quando compreendi essa relação, percebi que minha própria identidade, meu eu, sempre existiu no ambiente, independentemente de meu corpo estar presente ou não. Assim como na analogia da TV, se meu corpo morrer e no futuro um novo indivíduo, um aparelho de TV biológico, nascer com o mesmo tipo de receptores, minha identidade pode ser baixada e eu passarei a estar presente no mundo novamente. Mesmo que meu corpo físico morra, a transmissão continuará presente. Minha identidade é como uma complexa assinatura, contém uma imensa quantidade de informações que abrangem coletivamente o ambiente. O que comprova minhas conclusões de que a transmissão de um paciente continua presente mesmo após sua morte são os casos de muitas pessoas que dizem sentir modificações psicológicas e comportamentais após receberem um transplante de órgãos. Um exemplo é o de Claire Silva, da Nova Inglaterra. Claire Silvia, da Nova Inglaterra, que sempre teve personalidade bastante conservadora. Porém, começou a gostar de cerveja, nuggets de frango e motocicletas após sofrer um transplante de coração. Procurou então a família do doador e descobriu que ele era um rapaz de 18 anos que gostava de motocicletas e adorava nuggets e cerveja. Em seu livro, A Voz do Coração, ela descreve as transformações de sua personalidade e também as experiências de outros pacientes com quem teve contato em um grupo de apoio após o transplante. Silvia e Novak, 1997. Paul P. Pearsall também relata diversas histórias em seu livro The Heart's Code, Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy. Pearsall, 1998. O Código do Coração, a sabedoria e o poder. A sabedoria e o poder da energia de nosso coração. A precisão das lembranças que acompanham esses transplantes vai muito além das coincidências. Os sonhos eram tão vívidos que levaram à captura do assassino do doador. Uma teoria sobre como esses novos comportamentos são implantados no paciente junto com os órgãos é que existe uma memória celular, ou seja, que algumas de nossas lembranças ficam impregnadas em nossas células. Apesar de todo o meu respeito pela inteligência das células, devo fazer um parêntese. Sim, as células podem se lembrar que são parte de um músculo ou do fígado, mas há um limite para a sua inteligência. Não acredito que sejam dotadas de mecanismos capazes de distinguir ou de se lembrar de algo tão específico como o gosto por nuggets, por exemplo. Os conceitos de memória psicológica e comportamental fazem todo sentido se pararmos para pensar que os órgãos transplantados mantêm os receptores de identidade dos doadores e, aparentemente, continuam absorvendo as mesmas informações ambientais. Apesar de o corpo da pessoa que os doou esteja morto, sua transmissão continua. Naquela noite em que descobri como funciona o mecanismo da membrana celular, também percebi que todos somos, na verdade, seres imortais. Os transplantes de células e de órgãos oferecem um modelo não apenas da imortalidade, como também da reencarnação. Considere a possibilidade de que no futuro um embrião venha a apresentar as mesmas características e receptores de identidade que eu possuo hoje. Será então um embrião de mim mesmo. Minha identidade estará de volta, porém em um corpo diferente.
Discriminações raciais e de sexos passam a ser algo ridículo e até mesmo imoral quando percebemos que nossos receptores podem ser reproduzidos no futuro, tanto em um corpo branco como em um negro, asiático, masculino ou feminino. Como o ambiente representa tudo o que existe, Deus, e nossas antenas receptoras captam apenas parte do sinal universal, cada um de nós representa uma pequena parte dele, uma pequena parte de Deus. E ficamos por aqui, provavelmente no penúltimo dia dessa leitura fantástica. Para mim tem sido ímpar. Se você chegou aqui só agora nessa leitura, não deixe de pedir ali nos comentários que eu te mando a playlist completa, para você acompanhar desde o início. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Deixe seu like. E nos vemos na próxima leitura. Eu sou Vanessa Luz e estou muito grata por todo esse conteúdo e aprendizado.